Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos fazer nosso segundo vídeo da série O Cântico do Servo de Yah, de Yahweh. E hoje nós vamos ver o segundo cântico do servo de Yahweh. No primeiro cântico, no primeiro vídeo, nós já descobrimos quem é este servo, É Yahushua, não é como os judeus, eles dizem que se refere a Israel. Então vamos fazer a leitura, novamente eu fiz um documento para ficar melhor, entendimento, e depois eu deixo o link no primeiro comentário fixado. Antes de adentrar no estudo de hoje, quero fazer uma complementação do primeiro vídeo. Quero mostrar para vocês a real interpretação dos seguintes versículos. Está em Matitiahu, no capítulo 2, verso 6 a 11, Ora, quando Yohanan, no cárcere, ouviu falar das obras do Mashiach, Yohanan é João o Batista, tá? E Yohanan é o nome hebraico conhecido nas traduções como João. Nesse caso está falando de João Batista. Então, quando ele ouviu falar das obras do Mashiach, mandou pelos seus talmidim perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhes Yahshua, ou Yahushua: E de contar a Yohanan as coisas que ouvis e vedes: os cegos vêm, os coxos andam, os homens com tsaraat, que é não é lepra, mas para vocês entenderem o que é tsaraat, são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres são anunciadas as boas novas. E bendito é aquele que não se escandalizar de mim. Vocês conseguem compreender o real motivo pelo qual Mashiach respondeu dessa forma para Yohanan? O primeiro livro lido nas sinagogas naquele tempo, o principal, não o primeiro, um dos principais livros lidos nas sinagogas, era justamente o livro de Isaías, Yashayahu. E com certeza João Batista conhecia a passagem de Isaías 42, 6, 7. Eu, Yahweh, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão, te modelei, eu te pus como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. O Mashiach sabia que ao enviar estas palavras até Yohanan, ele iria de imediato lembrar da promessa feita pelo Todo-Poderoso em Yashayahu. No primeiro cântico, vemos o próprio Pai Yah falando sobre o seu servo escolhido que iria trazer justiça, que em hebraico é tzedek, justiça para a terra. Então, no primeiro cântico é o Pai falando do servo escolhido, Diz assim, Isaías 42, 1 ao 4. Eis o meu servo a quem sustém, o meu escolhido, no qual a minha alma se agrada. Tenho posto sobre ele o meu espírito, ele fará sair juízo às nações, não clamará, nem levantará, nem fará ouvir a sua voz na rua, não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que fumega. Com verdade fará sair o juízo, não se apagará nem será quebrado até que estabeleça o juízo na terra, e as ilhas esperarão a sua lei, ou sua Torá, Então, isso aqui é justamente a passagem que nós já fizemos o estudo no primeiro vídeo, Isaías 42, 1 ao 4. Ainda duvida que o servo seja o Mashiach, Yahshua ou Yahushua? Tende em vós aquele sentimento que houve também no Mashiach Yahshua, o qual existia na forma de Elohim, Eu botei entre parênteses aqui que nós todos, irmãos, somos filhos de Elohim, tá? E por isso herdamos a mesma natureza. Então, coloquei aqui filho de peixe, peixinho é. Filho de Eloá, que é o singular de poderoso, Eloá é, Então, nós temos essa mesma natureza. Mas não considerou ser igual a Elohim como presunção, mas esvaziou a sua alma, tomando a forma de servo,
Veja bem, aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, está dizendo que o Machia, tá? Por mais que ele fosse Elohim, né? Ou seja, ele não é o Todo-Poderoso. Isso eu tenho vários vídeos explicando sobre isso. Ele é o filho do Todo-Poderoso, mas ele tem a natureza, né, do Pai, tá? Ele então não considerou ser igual a Elohim, né? Tem aqui um comentário que está esqueci de colocar aqui a referência, né? Mas é provavelmente João. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Tá? Então, aqui neste versículo, ele deixa claro que ele é menor do que o Pai, né? Se o Pai é maior, ele é menor, tá? Então, ele não considerou ser igual a Elohim, muito menos superior, né? Ele esvaziou a sua alma, tomando a forma de servo. Deixa eu ver o que diz aqui em Elohim, o comentário, que está em Salmo 82, versos 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, Elohim, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó poderoso, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Então, aqui em Salmo, ele está justamente dizendo que são Deus, que todos nós somos deuses, Elohim, e filhos do Altíssimo. Obviamente que na devida hierarquia, né? Na hierarquia correta. Vamos continuar aqui. Tomando a forma de servo. Então, isso aqui, ó, no livro de Filipenses está dizendo, né, que o Machia tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos filhos dos homens e achado na forma de homem. Coloquei mais um comentário aqui. No livro de 1 João 4, verso 2 e 3 diz: Nisto conheceis a Rua Elohim. Todo espírito que confessa que Yahshua HaMashiach veio em carne, né, como homem em carne, é de Elohim. E todo espírito que não confessa Yahshua não é de Elohim, mas é o espírito do anti-Messias, a respeito do qual tendes ouvido, que havia de vir e agora já está no mundo. Humilhou sua alma, tornando-se obediente até a morte, morte de madeiro, pelo que também Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahshua HaMashiach é poderoso, para a glória de seu Pai Elohim. No segundo cântico do servo, já encontramos o próprio servo falando sobre seu chamado para liderar Israel e as demais nações. Então, no primeiro cântico é o pai falando sobre o seu escolhido, né? E aqui é o próprio servo falando sobre o seu chamado, tá? Então, isso está no livro de Isaías, verso 49, do 1 ao 7, livro de Yashayahu. Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno me chamou. Eu coloquei aqui, Deuteronômio 18, 18. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar, tá? Daí eu botei o link do canal, né, que eu falo sobre isso, né? Um profeta como tu é o nome do vídeo, tá? Para vocês verem essa questão do Machia, né, vir como profeta, tá? Me chamou. Os profetas, eles eram chamados para uma função, tá? Desde o ventre de minha mãe. Aqui eu botei um link também de uma playlist, né, que eu falo quem é a Arua HaKodesh. Então, vocês assistam para vocês verem com relação a essa mãe que fala aqui no livro de Yashayahu. Então, desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome.
De minha boca fez uma espada cortante. Livro de Hebreus 4:12. Porque a palavra forte e viva de Elohim é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, penetrando até separar a alma do espírito, dividindo também os membros e transpassando os ossos que estão neles, e discerne os pensamentos e os entendimentos do coração. Então, o que é essa espada cortante que sai da boca do Mashiach? A palavra. Tá? A palavra forte e viva do Todo-Poderoso. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada da Ruach, que é a palavra de Elohim. João 12:48. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Ele diz aqui, né? Que Iá, desde o seio materno, chamou a ele, desde o ventre de sua mãe, pronunciou o meu nome, de minha boca, Iá, né, fez uma espada cortante. Então, aqui ele diz, né, no livro de João 12:48, que as palavras que ele transmitiu, ele não falou por ele mesmo, irmãos, mas o Pai que o enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Então, toda palavra que saiu da boca do Mashiach foram ordenadas pelo Todo-Poderoso, pelo Pai, tá? João 7:16. Respondeu-lhes Yahshua: o meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. Então, mais uma vez, né, falando que as palavras que saem da boca do Mashiach provêm do Pai. João 7:16. João 8:28. Prosseguiu, pois, Yahshua: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. João 14:24. Minhas palavras, ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tá? Então fica bem claro essa questão, que essa espada cortante é a palavra do Todo-Poderoso. Abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Livro de Salmos 127, 3-5. Sim, os filhos são a herança de Yahweh, é um salário, o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu a sua aljava com elas. Não ficará envergonhado frente às portas ao litigar com os seus inimigos. Então aqui está dizendo, né, que os filhos são bênção, são herança, tá? Feliz o homem que encheu a sua aljava com os filhos. O pai encheu a sua aljava, que é o lugar ali onde o flecheiro guarda as suas flechas, tá? Então, o que está implícito aqui? Neste versículo é irrefutável a questão de que Yahshua e Yahushua é filho de Yah. Não são a mesma pessoa, são pai e filho, tá? Disse-me, tu és o meu servo Israel. Bom, aqui os irmãos judeus podem dizer, tá falando de Israel, não é o Mashiach. Quem é o servo? Yahshua é o servo, Yahushua é o servo. Mas por que fala Israel? Porque somos todos Israel, israelitas. Inclusive o Mashiach nasceu na tribo de Arudá, conforme a promessa feita a Davi. João 7,42. Não diz o Tanar que o Mashiach vem da descendência de Davi e de Beit Lehem, a aldeia de onde era Davi? Outro versículo, Matitiahu, Mateus 2, do 4 ao 6. E reunindo todos os principais Kohanim, sacerdotes, né, e os professores da Torá do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Mashiach. Responderam-lhes eles, em Beit Lehem, que quer dizer a casa do pão, cidade de Arudá, pois assim está escrito pelo profeta, mas tu, Beit Lehem, Efratá, tão pequena dentre os clãs de Iarudá, de ti sairá aquele que reinará sobre o meu povo Israel.
2 Samuel 7,12, e quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a tua realeza. Então aqui é o Todo-Poderoso falando ao rei Davi. Próximo versículo, Miqueias 5, do 1 ao 3, diz assim: Mas tu, Beit-Lehem, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Quer dizer, aqui fala irrefutavelmente sobre a pré-existência do Mashiach. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Aqui está falando dos últimos tempos, tá, irmãos? A parturiente dará à luz, né, o resto dos seus irmãos. Então, está falando, né, quando todo o remanescente, né, for já juntado, vamos dizer assim. Então, esse é o momento, né, em que ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Yahweh, pela glória do nome do seu Elohim. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Então, disse-me, tu és o meu servo Israel, em quem me gloriarei. Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei, debalde, inutilmente gastei as minhas forças. João 1, 10 ao 12. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, tá? Tá falando aqui do Mashiach, tá? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, os irmãos judeus, tá? Aí você vai dizer, tá, mas ele não veio para o restante das tribos de Israel? Obviamente que sim, irmãos. Só que nós temos que saber, né, que nesse tempo que o Mashiach veio, somente em Jerusalém estavam ali a tribo de Judá, alguns beniamitas, né, e alguns levitas, tá? Mas na grande maioria eram os judeus. Mas a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Elohim, aos que creem em seu nome. Então, eu botei esse versículo linkando, né, essa frase que o servo diz. Foi em vão que me fatiguei, debalde, inutilmente gastei as minhas forças, né? Mas não foi em vão não, né? Existe um remanescente. E, no entanto, o meu direito está com Yahweh, o meu salário. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: Elohim nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, né? Então o salário do Mashiach é justamente o remanescente, né? Fiel, justo, obediente. Mas agora disse Yahweh, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser seu servo, para reconduzir Yaakov, a ele, para que a ele se reúna Israel, tá? Então vamos ver essa questão de reconduzir. Bom, é para esse objetivo que o Mashiach foi enviado, né? Botei aqui Navi, que quer dizer profeta. Irmãos, não somos daqui. Essa não é a nossa pátria. Tá? Filipenses 3, 20 e 21 diz: Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, Yahshua, né, Hamashiach, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Hebreus 13, 14, porque não estamos permanentemente estabelecidos nesta cidade, mas buscamos aquela que há de vir. A palavra recondução é um substantivo feminino que significa um ato ou efeito de reconduzir. Quer dizer devolução, retorno. É interessante que é a própria definição de techuvá, né? E se retornamos a algum lugar é porque já estivemos lá antes, né? Vocês devem concordar com isso. Veja o significado, por exemplo, de recondução de um funcionário público. A recondução do servidor público é um processo de readmissão do empregado, tá? Então, nós vamos ser readmitidos
para o seio da nossa família celestial, tá? Pela misericórdia do Todo-Poderoso. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim. Então essa é a nossa realidade, irmãos, nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Elohim, mas através do nosso Mashiach, né, do servo, desse servo de Yahweh, que veio, morreu naquele madeiro por nós, nós vamos poder ter a condição, né, de sermos reconduzidos, como diz aqui, para reconduzir Jacó a ele, aqui se refere às 12 tribos, né, para que a ele se reúna Israel. É como eu sempre digo, ele faz esse joguinho, né, dos nomes de Jacó, né, Yaakov, Israel, tá? Assim serei glorificado aos olhos de Yahweh, meu poderoso será a minha força. Sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, de Yaakov, e reconduzires os sobreviventes de Israel. Né? Então, esse foi a meta, foi para isso, né, que o Mashiach veio, foi esse o objetivo pela qual ele veio, né? Botei aqui um comentário sobre os sobreviventes, remanescentes, né? Esdras 9:8. Agora o Eterno, nosso poderoso, nos concedeu um momento de graça, permitindo que um remanescente de nosso povo fosse libertado para nos dar um refúgio em seu santo lugar e para que ele ilumine nossos olhos e nos dê um pouco de ânimo em nossa servidão. Então aqui quando eles retornam, né, do exílio, né, Esdras ali juntamente com esse remanescente, Esdras dá essa declaração aqui, né, na verdade nós também estamos em servidão aqui neste mundo, né, irmãos, nós estamos no exílio e o nosso desejo é retornar para o nosso lar juntamente com o nosso irmão, o nosso Mashiach. Isaías 1:9. Se Yahweh Tsevaot, né, dos exércitos, não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Isaías 4:13. Cada sobrevivente de Sion e cada remanescente em Yerushalayim, Jerusalém, será proclamado santo, bem como todo o que for inscrito para a vida, né, em Jerusalém, no novos céus e na nova terra, irmãos. Também te estabeleci como luz das nações, né? No primeiro vídeo eu já falei, versículo sobre o Mashiach ser a luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Assim diz Yahweh, o Redentor de Israel. Isaías 48:17. Assim disse o Eterno, teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou o Eterno, teu poderoso, que te ensina para que tenhas proveito, que te conduz pelo caminho que deves seguir. O seu santo, aquele cuja alma é desprezada. Então, aqui, Yahweh, o Redentor de Israel, o Kadosh, está falando com aquele, né, o servo cuja alma é desprezada, vilipendiada pela nação, ao servo dos tiranos. Reis o verão e se erguerão, príncipes o verão e se prostrarão por causa de Yahweh, que é fiel, do Kadosh, do Santo de Israel, que te escolheu. Então aqui é uma palavra de ânimo, de encorajamento ao servo sofredor, né? Que o próprio Pai está dando para ele. Então vamos ver aqui esses reis, né? Isaías 45, 22 ao 25. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Elohim e não há nenhum outro. Eu juro por mim mesmo. Essa questão, irmãos, não há nenhum outro, acima dele não há outro todo-poderoso. Ele reina soberanamente lá no seu trono, irmãos. Eu juro por mim mesmo que sai da minha boca é justiça, uma palavra que não voltará atrás. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua jurará por mim, dizendo, só em Yahweh há justiça e força. A ele virão cobertos de vergonha todos os que se irritaram contra ele. Em Yahweh alcançará a justiça e nele se gloriará toda a descendência de Israel. Que palavra maravilhosa, irmãos. Apocalipse 18, 2, 3. Ele então
gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Essa é a mesma prostituta lá de Provérbios. Provérbios, se eu não estou enganada, 5 ou 6, tá, irmãos? Salmo 2, tá? O Salmo 2, eu tenho 2 vídeos de estudo sobre o Salmo 2. Eu acho o Salmo 2 um dos salmos mais lindos que a gente tem, tá? Se é possível, né? Porque todos os salmos são maravilhosos, né, irmãos? Diz assim: por que as nações se amotinam e os povos meditam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra Iahua e contra o seu Machia, o seu Messia. E eles dizem, né? Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós as suas algemas. O que habita nos céus ri, e Iahua se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto de Iahua. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu, o servo sofredor, tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Iahua com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, pois sua ira se acende depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Amém, aleluia, glórias a ti. Aleluia, né, irmãos? Toda honra, glória e louvor ao Pai Todo-Poderoso, ao seu servo sofredor Yahshua, Yahushua HaMashiach, que padeceu naquele madeiro por mim e por você. Shalom, irmãos.